O testemunho de Ruth Suner. Os meses que ela passou transcrevendo os sermões de William Branham foram um pontapé inicial que resultou de uma exposição das 7 eras da igreja. C.S. Sumer faleceu em 19 de setembro de 1997. Havia 8 filhos na família e minha mãe morreu quando eu tinha quase 13 anos. Meu pai era um pregador na Igreja de Deus e depois que minha mãe morreu, eu fui morar no orfanato da Igreja de Deus em Cleveland, Tennessee, até terminar o ensino médio. Então voltei a Tifton. O irmão Branham falou sobre meu pai, o irmão Codgins, estar doente e orou por ele no dia 1º de abril de 1962. Ele conseguiu ir ao culto seguinte. Numa outra ocasião, em 22 de agosto de 1965, papai foi levado ao hospital por causa de um ataque cardíaco. O irmão Branham orou por ele no culto da manhã e papai recebeu alta naquele mesmo dia. Esses 2 eventos foram mencionados nas fitas. Conheci o meu marido, T.S. Suner, ainda quando frequentava a Igreja de Deus aqui em Tifton. Tínhamos visitado muitas igrejas diferentes e encontramos que uma denominação dizia uma coisa, enquanto que a outra dizia outra coisa totalmente diferente. Começamos a sentir que isso não poderia estar certo. T.S. e eu conhecíamos o irmão Elke e o irmão Creu Evans, que também viveu em Tifton na época, e eles testificaram para nós sobre o ministério do irmão Branham e traziam fitas a nós. Estávamos em Jacksonville, Flórida, em uma das reuniões do irmão Oral Robert, e havia 2 senhoras sentadas atrás de nós, falando acerca de terem estado em uma das reuniões do irmão Branham. Nós a ouvimos falar sobre as diferentes coisas que tinham acontecido, e T.S. propôs em seu coração que ele iria descobrir onde o irmão Branham estaria, iria para ver por si mesmo do que se tratava. A oportunidade veio em 1955, quando o irmão Branham pregou em Macon, Geórgia. Alguns carros partiram daqui para ir àquelas reuniões. T.S. tinha um primo que tinha um gravador e ele planejava gravar as reuniões. Então T.S. se ofereceu para ajudá-lo a conseguir um lugar mais à frente possível. Enquanto ele estava lá sentado esperando pelo irmão Branham vir até a plataforma, um homem em uma cadeira de rodas foi trazido e colocado no final da fileira de bancos, logo atrás dele. Seu corpo estava deformado, curvado e retorcido, e ele não conseguia levantar sua cabeça. Durante a fila de oração, o irmão Branham começou a chamar as pessoas da audiência. Ele apontou ao homem e disse a ele quem ele era, de onde ele era e por que ele estava aleijado. Então o irmão Branham proferiu sua cura e o corpo daquele homem começou a se desdobrar e a se endireitar. Ele pulou da cadeira de rodas e correu de um lado para o outro do corredor, empurrando a cadeira. Foi fácil ver que aquilo foi um milagre absoluto. O homem que nunca havia aprendido a andar não somente recebeu sua cura, mas também Deus deu a ele a habilidade para caminhar e forças para correr. Quando você fica deitado na cama por alguns dias, você fica sem forças. Este homem havia estado sentado naquela cadeira por toda a sua vida. Muita gente não viu nada além de um milagre, mas T.S. viu
Além disso, ele viu que Deus também havia dado àquele homem habilidade para andar e correr. E quando aquilo aconteceu, ele disse: encontrei o que queria. E ele nunca mais olhou para trás depois disso. Daquele dia em diante, a única coisa que ele queria saber era onde o irmão Branham estaria nas reuniões subsequentes. Fomos a Jeffersonville para as reuniões de Páscoa em 29 de março de 1959. Aquela foi nossa primeira ida a Jeffersonville. T.S. e eu queríamos ser batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Quando chegou a hora de partirmos para Jeffersonville, a mãe de T.S. estava de cama muito doente. Não sabíamos se ela estaria viva quando voltássemos. Fomos ao culto da manhã e recebemos a bênção de sermos batizados pelo irmão Branham. No culto da noite, T.S. conseguiu entrar na fila de oração em favor de sua mãe. O irmão Branham disse a ele: creio que você foi batizado esta manhã porque vejo que você fez algo bom. Então ele disse: vejo uma mulher aparecer entre eu e você. Ora, é sua mãe. Então ele disse que ela iria ficar bem. Quando voltarmos para casa, ela nos recebeu na porta da cozinha. Ela estava preparando café da manhã e começou a fazer perguntas sobre a reunião e queria saber qual foi a hora que T.S. entrou na fila de oração. Quando eles compararam os horários, descobriram que foi exatamente o momento que ela foi instantaneamente curada. Nosso desejo de estar nas reuniões do irmão Branham era imenso. A viagem de Tifton a Jeffersonville era quase 1.000 quilômetros e a maior parte dela era uma pista de mão simples. Geralmente levava de 14 a 16 horas cada percurso, mas valia muito a pena. Viajamos para todas as reuniões que podíamos. Vendemos a fazenda que tínhamos e colocamos o dinheiro à disposição das viagens para as reuniões do irmão Branham. Cruzávamos todo o país e até mesmo o Canadá. E quando as reuniões chegaram ao fim, percebemos que na última reunião, que aconteceu em 1965, em Jeffersonville, tínhamos gasto cada centavo proveniente da venda da fazenda. O Senhor proveu a exata quantia de dinheiro para todas as viagens. Um dia T.S. teve que jogar o carro em uma vala ao lado da pista para evitar uma colisão frontal. Meu filho, Dwight, que tinha 3 anos, estava de pé no banco e T.S. esticou seu braço para impedir que ele atingisse o para-brisa. Ao fazer isso, aquilo deslocou o seu quadril, mas nós não percebemos isso naquele momento. Ele podia engatinhar, mas não podia andar. E quando tentávamos fazê-lo andar, ele apenas gritava. Aquilo seguiu por 2 meses. Então Dwight começou a caminhar um pouquinho, mas sua perna e pé entortavam para o lado de fora. Descobrimos que o irmão Branham teria um culto no tabernáculo em Jeffersonville, então fomos até lá. Durante a fila de oração, eu achei que o irmão Branham iria chamar por nós, porque ele olhou diretamente para nós, mas aí ele olhou para outra pessoa. Mas antes de chegarmos em casa, notamos que o pé de Dwight estava se endireitando. O irmão Elk e a irmã Cleo Evans ficaram em Jeffersonville para jantar com o irmão Branham, e enquanto estavam conversando à mesa, o irmão Branham disse: veja um garotinho sendo curado. E ele começou a descrever Dwight. O irmão e a irmã Evans mal podiam esperar para chegar em casa e nos contar isso. Fomos a Birmingham, Alabama, e o caminho de lá, nossa filha Latrelle ficou doente. Não percebemos, mas ela tinha um caso sério de sarampo. T.S. disse algo ao irmão Billy Paul sobre ela precisar de oração.
E o irmão Brana veio até o carro no meio de uma chuva forte e sentou no banco de trás e orou por ela. No caminho para Birmingham, Latrell ainda estava com uma febre que não parava de subir. Mas no caminho de volta para casa, ela já brincava até demais. Ouvimos o irmão Brana mencionar várias vezes sobre o desejo que ele tinha de ter as mensagens que ele pregou sobre as eras da igreja em formato de livro, e a responsabilidade caiu sobre T.S. para fazer isso. Se não estou enganada, T.S. perguntou ao irmão Billy Paul sobre isso antes mesmo de eu começar a digitá-los. O irmão Brana disse que levaria cerca de 6 meses, eu acho. Se eu tivesse trabalhado nisso regularmente, provavelmente teria levado esse tempo. Mas eu fazia uma parte, parava por um tempo e depois continuava. Eu estava trabalhando com as fitas e em nosso gravador havia um botão que você tinha que empurrar para baixo e depois virar. Às vezes eu tinha que rebobinar com meus dedos e eu não tinha uma pedaleira ou uma máquina de escrever eletrônica. Eu ouvia, digitava, parava, voltava e ouvia de novo para ter certeza que eu tinha feito certo. Quando eu terminei, acho que usamos cordinhas para mantê-las juntas, tipo um cadarço. Levamos para Jeffersonville no dia 14 de outubro de 1962. E eu entreguei para o irmão Billy Paul, que entregou ao irmão William. Ele mencionou algo sobre isso no púlpito e até tentou me dar dinheiro por ter feito aquilo. Claro que aquilo estava fora de cogitação. Me lembro quando o irmão George Smith foi batizado. Estávamos dirigindo perto do tabernáculo em direção à cidade e paramos quando vimos carros parados no estacionamento. O irmão Doc e a irmã Mabel Brana estavam do lado de fora e o irmão Doc disse: "Entre, Bill, vai batizar George." Veja, havia um punhado de gente e a irmã Mabel e eu éramos as únicas mulheres presentes. O irmão Brana entrou no tanque batismal e não estava vestindo camisa. Ele batizou o irmão George e depois se desculpou por não estar vestindo camisa, dizendo que não sabia que havia mulheres presentes. Se chegávamos a Jeffersonville cedo o suficiente no sábado, sempre íamos ver a vovó Brana, a mãe do irmão Brana. Apreciávamos muito a companhia dela. Muitas vezes a levávamos para comprar seus mantimentos, o que levava ela a querer cozinhar para nós. Depois havia tanta gente indo à sua casa para almoçar que paramos de ir porque não queríamos ser um fardo para ela. Não percebemos que ela se magoou quando paramos de ir. E ela nos mandou uma carta perguntando se havia feito algo que havia nos ofendido. Aquilo quase nos matou. Dissemos a ela que tínhamos medo de incomodá-la, mas ela disse: "Vocês não são um fardo. Não façam isso novamente. Voltem para minha casa." A vovó Brana amava flores e animais. Lembro que ela tinha um papagaio que ela havia treinado para dizer: "Louvado seja o Senhor. Bill é um pregador." Ela realmente conseguia fazer aqueles pássaros falar. Quando ela faleceu, fomos à casa funerária. Lá havia muitas flores bonitas e o irmão Brana comentou conosco sobre o quanto ela admirava flores. Ele disse: "Sem dúvidas, ela está andando ao redor, admirando essas flores." Olhei ao redor para ver se conseguia vê-la quando ele disse aquilo. Não consegui, mas da maneira que ele falou, acredito que ele conseguiu. O irmão Welsh nos contou sobre o acidente no Texas. T.S. não sabia se ia ou não para Amarillo, mas por fim decidiu ficar em casa e orar. Desde que ficamos sabendo, T.S. não saiu de casa. Ele ficou no quarto em constante oração, a alguns passos do telefone. Não sabíamos o que iria acontecer quando o irmão Brana faleceu.
Todos haviam se tornado muito dependentes dele. Ele era tudo e de repente já não estava mais aqui. Sentíamos como se o mundo fosse desabar e colapsar. Foi uma grande, quase esmagadora perda de senso. Creio que foi em 1959, quando colocaram a placa no quintal do irmão Brana, com um telefone para ligar e marcar entrevistas. Havia tanta gente indo até sua casa que ele não conseguia nem descansar. Quando aquilo aconteceu, o irmão Brana nos disse: quero lhes dizer, quando vejo pessoas como vocês chegando, tenho vontade de pegar aquela placa e jogar o mais longe possível. Só de saber que ele se sentia daquele jeito já significava muito e ainda significa. Existem amigos e existem amigos especiais. Ele era tudo aquilo e muito mais. Que Deus vos abençoe. Amém.